Nunca os relógios estão certos. Agora já deu, pode bater. Minha gente, hoje, meu boa tarde para todos, hoje é intempestividade dentro da parapatologia. É a característica, qualidade ou condição da consim intempestiva, quando chega, produz, faz acontecer, ou se manifesta em ocasião imprópria, inoportuna, imprevista, de modo temporâneo ou deslocado, ou seja, intrusivo. Né? A mudança intempestiva, as palavras intempestivas, a conjuntura abrupta da irreflexão, o ansiosismo insofreável, o assodamento extemporâneo, a precipitação subadulta, o impacto psicológico frontal, o estresse doentio, o choque consciencial, a perturbação brusca, a inconsciência verbal, o absurdo inesperado, o pisão na bola, o ato de pagar mico, o relógio de humor para cada hora do dia, a surpresa desconfortável, a afobação delirante, o autodescontrole emocional, o primarismo consciencial, as posturas intempestivas incompatíveis com a lógica, a intempestividade como reação humana antípoda à serenidade evolutiva, o transtorno da ansiedade generalizada, a imposição racional da ressex e da recim, a urgência da reeducação pessoal, a busca da auto-organização como prioridade evolutiva. Nós estamos mostrando o mal e também o que a pessoa pode fazer para melhorar. A intempestade de qualquer natureza, com toda a racionalidade, não deve existir mais no repertório versátil de reações da consciência lúcida, intermissivista, cognopolita, homem ou mulher. No ano passado, você ainda cometeu algum ato atribuível à intempestividade? Qual foi a causa? Já foi sanada? Oh, Rosa, tem 32 logias e tem 6 mastros, aí é sua vontade. Para aumentar aí, precisa ver, sabe, lá nos detalhismos, o que é que pode ter. Eu queria aproveitar que não tem nada aqui ainda, por enquanto, falar aqui do que é que foi colhido na internet, na Veja Online. Então, eu vou falar de online para online. A Veja, então, lançou aqui no dia 16 de março de 2005, edição 1896, Laços Explosivos, documentos secretos guardados nos arquivos da ABIN, informam que a narco-guerrilha colombiana FARC deu $5 milhões a candidatos petistas em 2002. Quem está responsabilizando pelo assunto aqui é Policarpo Júnior. Estão falando que as FARC é um amontoado controvertido de guerrilheiros, terroristas e narcotraficantes. O nome delas é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Agora, os documentos, eles acharam em 3 documentos da ABIN falando dos 5 milhões. 5 milhões equivale a 8 milhões de reais. Agora, recebeu a classificação de secreto do documento. Isso no dia 13 de abril de 2002, numa chácara nos arredores de Brasília, onde estavam reunidas 30 pessoas, e estava lá, depois acabou num animado forró, aonde estava o padre Olivério Medina, que atua como espécie de embaixador das FARC no Brasil. Esses 5 milhões para a campanha foi falado bem claro. Eles pegaram, os pesquisadores da Veja, encontraram 6 documentos. 3 fazem menção explícita à doação de $5 milhões. De modo que vocês estão vendo, lulismo e terrorismo estão tudo aí. Tudo junto. É uma coisa que está aí. Contra fato, como é que fica? Agora, eles estão falando, só não explicar aí qual foi a chácara, como é que é, tem o dia,
Fala pessoas que estavam lá. Isso está na internet, online. Esse é o Brasil de hoje, com o presidente da República no meio disso. Você sabia que é o presidente da República atual que fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Agora eles deram para a campanha de 2002. Foi quando ele se elegeu a primeira vez. Quer dizer, naquela ocasião se falava que o Fidel Castro deu dinheiro, as Farc tinham dado, agora não, tem documento das Farc aprovado. Isso é a política do Brasil. Tá certo? Todos esses candidatos de esquerda daqui da América do Sul agora que estão se elegendo, é com dinheiro dessa... Pois é. Agora veja, eles são guerrilheiros, são narcotraficantes, tem uma opção de coisas, são terroristas. Quer dizer, o terrorismo está na América Latina, está no Brasil. Veja se é possível. Professor. Funcionando. Agora, a corrupção terrorista é a pior que tem. Bom dia, professor. Na Argentina aconteceu uma coisa muito similar. Que você já... Dinheiro naquele negócio do aeroporto, etc. Tal. As malas com $800 mil, sei lá. Mas isso nós já sabemos como funciona. Se de ver se tem alguém... Esse aqui, por exemplo, o governo vai... Agora, essa ABIN era de bananas, né? Ninguém fazia nada. Como é que isso não veio a público? Os caras queriam preservar o cargo, é isso? Mas, professor, fala, por favor, você é especialista no assunto. Pois para a gente não esquecer isso da Argentina. Quer dizer, já na época do Perón, vinha o dinheiro da direita, dos nazistas. Não é que vinha o dinheiro. Também... O dinheiro estava lá porque eu estive lá nessa época. Pois é, eu mas esse dinheiro... Pois é. Aquele cara ligado aos nazistas era o ministro de Perón. Então a gente tem sempre a esquerda terrorista guerrilheira bancando o PT, os partidos de esquerda, e a direita terrorista guerrilheira também bancando os candidatos de direita. Então tem lá e cá patologia, não é só PT ou PDT, é também... MDB, Arena, PS, Arena já foi, né? Já foi, mas era Arena, MDB, PMDB. Eu fiz a retro. Vocês entenderam? Essas foram a base. Eu acho. Não, esses dois partidos foram a base de todos os partidos. Porque o governo militar só permitiu, fechou tudo, Arena e MDB. O MDB é que vai formando os outros. Pois é uma história vivida. Então tem direita e esquerda, né? A coisa né? mais séria é isso ser hoje. 2002, 2008, nós estamos aqui. Professor, sim. Pois é, decepção. Ainda está longe o Estado Mundial? Ainda está longe o Estado Mundial? Sim. Pega o telefone. Professor Walter, inclusive o do Paraguai também, né? Que é padre, que é de esquerda. Agora tem uma coisa, o pior disso tudo é que o PT passou para a comunidade toda que era um partido puro, ético. Essa hipocrisia teve que gente que entrou deslavada. Então essa é pior, porque a direita a gente já sabe, a direita da direita. Tem gente presente que entrou nessa. Eu não, eu nunca votei no Lula. E não sou direitista, não. Esse eu nunca votei. Quadrilha armada. Eles falaram assim, agora a quadrilha é armada. Saiu da revista essa semana. Mas então, gente, tudo isso é intempestividade. Pode perguntar?
Quer dizer, a tempestividade é uma tempestade de imaturidade, de inexperiência, de tolice. Isso que é uma tempestade pessoal de bobagem. E é uma tempestade, no caso aqui, grupal, né? De partido. Na página 16, sim. Trinomiologia, o trinômio rompante, impacto, surto. Eu não entendi esse impacto aí no meio. Rompante. O rompante é uma coisa que apareceu de uma hora para outra, tá certo? Sim. O impacto. Dá impacto, porque todo mundo fica surpreso. Essa pessoa dando um surto. Tá certo? A maioria dos surtos são impactantes. Porque ele é surto. Ele aparece de uma hora para outra. É surpreendente. Não é isso? É o surpreendente. Né? Na legislogia, agora apareceu uma novidade, que é a adjetivação inconveniente. Isso vai ser feito em todos os... Não, existe há muito. Então tá. Todos eles têm nome pode ser adjetivado. Quando tem interesse para classificar ou especificar. É a especificação. Tá. Tá certo? Na exemplologia, a intempestividade autoconsciente. Aí fala lá assim, da consim mal intencionada. Qual seria um exemplo disso? Aqui, ó. A intempestividade autoconsciente, a reação adulta com agravantes da consim mal intencionada. É aquela pessoa que faz uma trama. Por exemplo, uma pessoa que formou a quadrilha, o garotinho, por exemplo, é isso. Uma quadrilha armada, com autoridades, né? E outra coisa, a mídia, todo mundo junto. Entendi. Enfiou a mão ainda no bolso? No bolso? Ah, sim, mas esse aí todo mundo sabe. Esse Paulinho, você está falando é o Paulinho. Paulinho é terrível. Outro da esquerda que enfiou a mão. É uma de esquerda, PDT é esquerda, ele é esquerda. Não, então, Paulinho é de sindicato, é da esquerda, da força sindical. Paulinho é da força sindical. Paulinho é da força sindical. Força sindical. Aqui a força sindical não é da esquerda. O pessoal da CUT fala que não é, o pessoal da CUT fala que não é mais. Porque só eles que são. Escuta mais, Tânia. O povo tem razão. Agora aqueles países... Olha a intempestividade. Aqueles países de socialismo autoritário que tanto defende, sabe? Aquilo lá foi para um capitalismo de Estado, diziam que estavam protegendo o operário, é tudo mentira, sabe? É tudo uma mentira esse negócio de esquerda proteger o operário. Sabe? Mas agora é preciso falar que são os donos que tem. Capitalismo selvagem hoje. O Marx deu tudo, furou tudo. Furou tudo. O determinismo histórico dele foi tudo, furou tudo, voltou tudo para o capitalismo de Estado. Cara. O Marx cometeu o erro máximo, foi isso que você quer dizer? Máximo. Mas tudo errado. Existe aqui uma questão. Tem tendência a ser intempestiva ao ser lesada como consumidora. Isso. Como esclarecer com comedimento um comerciante ou prestador de serviço sobre algum equívoco ou serviço mal prestado? Muita paciência e caldo de galinha para você não entrar na interprisão grupo kármica. Então, a primeira coisa, hoje existe um negócio chamado PROCON e o povo costuma reclamar lá. Agora, o caso todo, a melhor coisa que tem, antes de ir ao PROCON, é chegar e fazer o parlatório, ou o parlamento, ou fazer um acordo, explicar para a pessoa, escuta, vocês querem tomar providência agora, aqui, já, ou eu vou sair daqui e vou ao PROCON? E tem que falar desse jeito que eu estou falando. Desse jeito, bem cara de paisagem. Agora, o que se passa? Qualquer coisa você tem que virar para ele e falar assim, ó, rugas de preocupação a seu respeito. Não quero ser pulga em você. E vai embora. Se a pessoa não analisar, entende? Olha, uma vez eu fui obrigado a fazer umas coisas porque me pediram para fazer. Havia, eu vou contar um caso aqui, eu como
cobaia maior de vocês. Havia na Lagoa Rodrigo de Freitas, logo perto da curva do Calombo, uma big de uma representante de carros que fazia conserto dos carros. Era especializada, uma determinada firma no Brasil, tudo isso. Alguns amigos meus falaram assim, Valdo, por favor, você podia levar o seu carro lá naquela firma, que eles vão atender você. E você vê se eles procedem bem. Se não proceder, nós queremos que você dê um show técnico lá, para ver se conserta a firma, porque nós todos estamos morando aqui perto e precisamos de ver. Isso é a turma da Lagoa. Aí eu levei meu carro e eles realmente fizeram uma besteira. Aí eu fiz justamente essa cara de paisagem lá dentro, mas falando alto, né? Pois é, como eu estava falando com vocês, eu sou um pouco surdo. Então, por isso que eu falo dessa altura. E comecei a falar tudo que estava errado. Aí eles quiseram, e estava assim de freguês o negócio todo. A mesma hora eles consertaram. Aí eu falei assim, olha, está aqui uma relação de freguês de vocês que vocês trataram mal. Doravante, eu vou avisar para eles que eu estive aqui. Eu sou fiscal civil do processo. Daquele dia em diante, ninguém mais reclamou nada. Eles começaram a olhar tudo, mudaram até funcionário que estava lá dentro. Isso é na Lagoa, perto do... Vocês lembram, no Rio, vocês lembram que havia uma... Você lembra disso? Na Lagoa, tinha uma concessionária. Você há de ver. Agora a turma, foram uns dois comigo que queria ver meu show, né? E eu lá, fazendo show, com a maior naturalidade, e falando que eu era surdo, por isso que eu tinha que falar alto. Então, mas falando tudo, entendeu? Deu certo. Às vezes é necessário, você não tem outro jeito, o que vai fazer? Agora, era muita gente, eles estavam, a situação estava precária, ele era um dos maiores representantes que havia lá dentro. Mas havia muita coisa errada, entende? Tinha coisa a respeito dos carros que eles não olhavam, um monte de coisinha. A partir daquilo, nunca mais ninguém reclamou nada. Aí a turma foi lá, me agradeceu, os dois, né, que eu levei também, eu queria que fosse para levar testemunho para mostrar. Agora, no meu carro, não tinha saído, o que eles fizeram, eu liquidei com o assunto na hora. Ixi, nada, não dava, né? Então, essas coisas, às vezes, isso é necessário. Então, veja, intempestividade é uma coisa, show técnico é outra, tá certo? Eu estou mostrando para vocês que isso tudo pode ocorrer. Tudo de caso pensado, estudado, joguei bastante energia, entende, em cima do povo, abençoei todo mundo. No fim, eu só não saí de lá carregado nos ombros, mas pelo menos me abençoaram, tudo. E o gerente, eu falei assim, ó, eu escolhi o dia que o gerente estava lá, tudo, o chefão, para mostrar tudo. Eu falei assim, ó, o senhor aqui é o gerente, então veja, ó, confessei aqui, ó, 5 casos. É bom o senhor estudar o seu departamento pessoal. Quem é que está aqui? O senhor está a par disso? Se for, então, é bom o senhor falar com quem é dono disso, porque o senhor também está no meio da mamata. Precisa olhar isso. Tudo assim, com a maior naturalidade. Entendeu? Saí de lá também com a maior naturalidade. Eu falei assim, ó, eu não vou deixar de vir aqui não, se eu precisar, eu vou voltar a vocês são bons. Que eram os únicos que tinham grandões. Né? O que ia fazer? Então, veja, isso é da natureza humana, de modo que, nesse caso aqui, primeira coisa é não brigar com ninguém, nem fazer um show grande. Se você vai fazer show, tem que ser estudado e não pode ter adrenalina. Agora, fazer show sem adrenalina, vocês veem que não é fácil. Né? Esse meu foi sem adrenalina. A técnica, primeiro. Não, no caso aí é estudar tudo e dar um impacto. O show tem que ser assim, no impacto. Para fazer o desassédio. É tudo premeditado, tudo, sabe, adredemente planejado. Esse aqui é o termo técnico. Entende? Eu já fiz isso em outros lugares que me pediram, até nos Estados Unidos. Às vezes eles me pediam, entende? Para ver. Assim, ó, Valdo, mostra aqui como é que nós vamos agir. Assim, qual é o caso? Aí eu estudava tudo, via como é que era, chegava lá. Isso é muito antes do PROCON. E funcionava. É o meu pré.
Mas pode falar. Professor, a questão do temperamento como última instância que a pessoa muda da natureza dela, qual que é a relação de temperamento, quais temperamentos têm essa questão da intempestividade, ou isso já é um indicador do temperamento? Como é que o senhor vê essa relação? Isso aí já mostra que a pessoa tem um temperamento forte, mas não é aquele temperamento forte sadio, rígido, homeostático. Esse aí é o patológico, doentio, alterado. Então, isso aí precisa de estudar. Agora, veja, uma pessoa, quando ela está assim, ela tem um largo repositório. Muitas dessas pessoas já têm até BO. Você está entendendo? Na polícia. Isso é que acontece mais. Agora, por isso que eu falo, por exemplo, para nós aqui, essa intempestividade hoje aqui, se acontecer entre nós, é tão insólita, é tão diferente que a pessoa fala, não, essa pessoa a gente não conhece, deve estar surtando, deve ter alguma coisa. Vocês lembram daquele menino que surtou aí? É aquilo. A coisa que é tão insólito, tão diferente, que não está de acordo com o clima aqui, que chama atenção, entendeu? É igualzinho você levar um mega assediador para interlúdio. Não dá, né? Ele fica deslocado. Já pensou? Ele vai chegar lá e chamar a mãe e... Mas no caso, por exemplo, uma pessoa que tem temperamento mais introspectivo ou extrovertido, provavelmente o intempestivo é o extrovertido? É o que manda. O intempestivo é o que manda dentro da pessoa. Se ela, por exemplo, se ela tem tendência ambígua, o intempestivo manda por causa dos assediadores. Porque se a pessoa, mesmo esporadicamente, ela é comandada, governada por assediadores, os amparadores vão ter dificuldade de acessá-la. Por isso que uma pessoa intempestiva, ela precisa dar um jeito para melhorar o mais depressa possível, porque se não for na raiz do processo, não vai melhorar tão cedo e não há assistência extrafísica. Que a pessoa bloqueia o acesso do amparo de função. Entende? Então, isso cria um senhor problema, né? Problema cronicificado. Você entende? Cronicificado. Qual deveria ser a postura de um amparador, então, numa situação assim? O amparador, quando é assim, ele se afasta. Ele não vê que ele não pode fazer nada. Na dúvida, a pessoa se abstém. Ele não pode fazer nada. O ambiente não permite. A pessoa não dá acesso. Aquilo fica inacessível. Se fica inacessível, ele não pode estar perdendo tempo com isso. Então, por isso que são poucas pessoas que têm amparador. A intempestividade, gente, é subir pelas paredes, é perder as tribeiras, é o 5 minutes dos americanos, que eles vão falar, não, aí eu tive o meu 5 minutes. Entende? Isso aí é que é aqueles 5 minutos bravo. Isso aí é um perigo. Agora, caberia incluir na fatologia a expressão incontinência verbal? Aqui eu acho que já tem alguma coisa mais ou menos parecida com isso, não tem? Tem um negócio verbal aí, não sei aonde. Preciso de ver. Mas eu vou estudar. Muito obrigado pela chega, a inclusão, o enriquecimento. Professor Valdo, sim. Aqui à esquerda. A pessoa nasce reciclante por causa dos assediadores? Ou aí no caso Como é que é? Que motivo leva a pessoa a nascer reciclante? Escuta, é o autoassédio? Não existe isso. Toda pessoa nasce para evoluir. Sim. Agora, a reciclagem, ela é contínua. Toda coisa que você acrescenta em você tem que fazer uma reciclagem, porque ela muda o seu modo de ser. Não, eu sei, mas, por exemplo, tem casos assim, por exemplo, que sai no jornal, feto que recebe transplante, transfusão de sangue. Isso daí tem características de reciclagem. Não quer dizer nada ainda. Tá. Reciclagem é um processo contínuo, você não pode especificar só por isso, não. Então a gente pode dizer que lógico. Todas as pessoas nascem com possibilidade de fazer Aqui, toda pessoa nasce para evoluir. As pessoas são simples e ignorantes no início. Isso é o princípio consciencial. Agora, o que se passa? A reciclagem é evolução. A maioria não tem noção disso. Então, o que acontece? Ela entra numa crise de crescimento para fazer reciclagem. Então, é o ferrão no boi. A maioria precisa de pressão para poder evoluir. As pessoas ainda não evoluem com autoconsciência, autolucidez, autoexposição, autointencionalidade, voluntariamente. Elas ainda não têm força, uma boa parte.
Entende? Vocês já têm, vocês estão mais conscientes, sabem o que é inteligência evolutiva, é outra coisa. Então a reciclagem não é assim, não. Então toda pessoa que fez curso intermissivo ou não, está prestes a fazer, ela tem assim possibilidade de nascer para ter o melhor desempenho evolutivo possível. A técnica ela escolhe depois? É isso. Mas todo mundo é assim, independente também do curso intermissivo. Todo mundo tem chance de evoluir. Não evolui porque estão no sorvete, no samba, no futebol, vamos dizer, no tóxico. Entende? Professor Walter, o imperativo nesse caso, como ficaria na intempestividade? O imperativo. O que é o imperativo da pessoa evoluir? Não, no caso da intempestividade. O que tem? Se tem alguma coisa, o imperativo, a relação intempestividade, o caso é o seguinte, elas são muito próximas uma da outra. Mas agora veja, quase sempre o hiperativo, às vezes ele já foi intempestivo. Então ele sossegou um pouquinho. Entendeu? Agora, outra coisa. Há hiperativos que, às vezes, ele está encantuado, ele fica mais do que intempestivo, ele entra em surto. Um hiperativo, por exemplo, ele pode caminhar para um processo bipolar, violento, de mania, que depois pode dar até uma depressão, isso tudo varia. Mas que tem relação, tem, com tudo isso. O hiperativo ele pode ser um superdotado, um gênio. E pode ser também até bipolar. No caso da dislexia também, teria alguma... A dislexia ela está dentro desse processo todo. Por exemplo, uma pessoa hiperativa disléxica, isso é comum. Entendeu? Muito comum. Professor Waldo, a peremptoriedade, ela pode ser intempestiva ou não? A peremptoriedade. A peremptoriedade, o caso todo é o seguinte, em certas circunstâncias, a pessoa nem tem tempo de mostrar que ela é peremptória. Ela age com coisas tão piores que isso aí ofusca, ficou ofuscado. Entendeu como é que é? Mas agora, o problema todo é a hora que a pessoa quer mostrar o seu ponto de vista, ou quer defender o seu egão. Aí é que entra. Então, por exemplo, uma pessoa que é um líder e ele começa a ser intempestivo, é devido à peremptoriedade dele. Entendeu? Aí ele é autocrata, ele é totalitarista. Aí já muda também, já é uma coisa até pior. Porque a peremptoriedade, de certa forma, não é intempestiva por si só. É o processo da dogmática, né? Eu já vi professor, inclusive padre, intempestivo, dogmata, peremptório. É o catedraticão. É aquele que eles chamavam, hoje já não chamam muito, porque já se combateu tanto isso. É o monstro sagrado da academia, da universidade. Não, ele é um monstro sagrado, cuidado. É intocável, entendeu? É o PH Deus. É o PH Deus de todos os deuses, entende? É o maior. Professor, e aquelas famílias que culturalmente falam muito alto e que gritam, quem vê de fora parece que eles estão a discutir, mas entre eles dizem que falam que é mesmo assim, que a seguir está tudo bem, está tudo ok. Mas estão a falar muito entre irmãos, pais e filhos. Fiz-me entender. Traduz lá, acho. Sim, mas isso é gente que tem nariz chakra bom. Sim. Italiano. Então parece que quem vê de fora parece que estão a discutir, mas para eles está tudo certo. Agora, na minha terra tem okay. outro nome. Isso não é intempestividade, é falta de educação. É pessoa deseducada. Nós temos que falar alto, temos que falar baixo e temos que falar normal. Depende das contingências. Aí é só conversar com ela que ela vai estudar o que eu falar para você aí na frente. O que é contingenciamento? É o autocontingenciamento. Tem certas horas que tem que falar baixo. Por exemplo, você vai falar com um monte de gente, fazer um discurso, apresentar alguma coisa. Você começa falando baixo. Para todo mundo calar a boca para poder ouvir você, porque senão não te escuta.
Então você começa. Para vocês, pouco a pouco. Você está entendendo como é que é? Esse é Demóstenes. É o processo da eloquência. É regra do direito. O direito ainda precisa de retórica, entende? De oratória. O mais, isso tudo está morrendo, né? Já era, né? Retórica, oratória, eloquência, não dá mais para ficar. Entende? Fazer bonitinho assim. O cara representar uma cena de Hollywood, não dá mais. Isso é só com os americanos atualmente. Mas então. E aquelas pessoas, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que acordava sempre de mau humor e ela dizia que só falem comigo depois das 11 da manhã, que até lá eu sou de mau humor. E era mesmo assim. Ela procurava tirar o assediador de perto, né, até naquela hora. Às vezes ia melhorar na hora do almoço, para comer. Então o cara ia comer, alimentava o cara e ele se afastava. Temporariamente estava cheio de energia, né? Entende isso? Tem essas coisas. Obrigada. Agora, você como amiga, você ajudou, né? Você ajudou essa amiga sua. Ela era telefonista? Ela era telefonista? Não, fisioterapeuta com problema da tiroide. Ah, foi. Da tiroide. E falava assim, forte? Não, era mal. Então tem. Então ela era distímica. Esse aqui é o termo que hoje eles gostam de usar. É aquilo que eu já falei aqui. Tem gente que acorda, sai da cama às 7 horas e acorda às 11. Entende? É o processo da hipnopompia prolongada, que chama isso. Existe isso. A pessoa está um pé aqui, outro na outra dimensão. E a outra dimensão, vocês sabem qual, né? Ah, é? Quer dizer, então, que devia trazer já um negócio. Só depois das 13 horas. Volta. Tem disso, né? Eu queria entender aqui na fatologia, na penúltima linha, você colocou a imposição racional da Ressex e da Recim. Eu queria saber qual a relação que você fez aí com a intempestividade. Tem gente nossa aí que chega e quer usar a conscienciologia como se fosse uma burduna na cabeça dos outros. Você tem que melhorar, não pode ficar desse jeito, isso é uma vergonha. E começa a relacionar todos os podres da pessoa. Isso é uma burduna, né? Isso está errado. Nós devemos informar, mas não devemos impor, nem persuadir, nem querer convencer ninguém. Para isso eu tenho uma banana aqui, ó. Quando a pessoa quiser, você dá uma banana amarela para ela. Eu tenho aqui madura, de plástico. É banana tecnique. O senhor falou que o ideal é que a pessoa procure a raiz. Escuta só uma coisa, parece que eu estou vendo 3 micrófonos. Tinha 4. Mas ninguém falou que tinha 4. Precisa a gente falar, isso é um momento histórico. Gente, tem 4, isso é o máximo. Agora que eu estou descobrindo, mas fala. O senhor comentou que a pessoa tem que ir na raiz, na etiologia da questão da intempestividade, né? Quais que seriam as etiologias, ou qual a etiologia mais comum na questão da intempestividade? A intempestividade quase sempre é algum processo emocional muito sério que frustrou a pessoa. Ela deve ter uma frustração guardada. Então, lá no fundo, tem que usar as técnicas, até um certo ponto, até do Freud, né? Tem que examinar onde é que é feita a catálise. Então, examinar no diagnóstico qual é a etiologia básica. Às vezes aquilo vai, né, remontar. Esse aqui é um termo que eles gostam de usar. Remontar, por exemplo, aos 10 anos, aos 12 anos, aos 15 anos. E aquilo vem vindo. Agora, quase sempre pode ser a família, que era muito tipo caserna. Em vez de ter uma casa, a pessoa tinha um quartel, né? Entende? Outra hora, pode ser educação, por exemplo, a própria instrução na escola, um professor, uma professora muito rígida, alguma coisa nesse sentido. E aquilo foi criando uma revolta na pessoa. E ela, com o tempo, aquilo mexe,
no processo emocional e ela arranja hábitos doentios. Ela então quer descontar, ela quer fazer uma represália dentro daquela condição, que às vezes ela nem sabe que ela está fazendo isso. Aquilo é feito instintivamente. Na parafatologia, o senhor menciona o contínuo melim-melexis. Uma recorrência de melexis pode levar a pessoa a ter um temperamento mais intempestivo? Ou seja, a pessoa passa por várias melexis? Não, não é isso. É o processo da Consel, né? Tem Consel que aparece aqui, que já é um acelerado. Aos 15 anos já é um acelerado. São aqueles meninos que eles mostram nos filmes americanos da escola, que persegue o outro menino mais fraco, que vai em cima das moças, cria problema. Sempre tem aquele mau caráter no meio deles. É o cara que anda com o carro e faz uma volta assim com o carro, com a meninada toda dentro, para fazer barulho e vai embora. É a turma do racha. Entendeu? Tem um monte de filme americano que eles mostram esse tipo. Tudo aquilo é Consel. É gente que passou muito tempo, e agora eles chegam e quer dominar tudo. Entende? Tudo é acelerado, né? Então, e aí agora respondendo para o Adélio, o senhor fez a relação da autocracia com a questão da intempestividade. O que vem primeiro? Ou elas nascem juntas? Como é que é essa relação entre elas? Isso aí depende do fato. Depende? Depende. O processo da autocracia mesmo, ele pode aparecer sem nenhuma intempestividade. Sim. Existe isso, excepcionalmente. Porque é daquelas pessoas, você está entendendo? Entende? Super calculista, negativo. Então é tudo pensado, tudo de caso pensado, nada passa despercebido. São aquelas pessoas que guardam os erros das pessoas com documento contra os outros a vida inteira. Eu já vi gente que chegou aos 80 anos, tinha um cofre. A gente pensava que tivesse dinheiro, ou documento, apólices, né? Tinha nada. Era só documento contra os outros. A gente queimou aquilo tudo. Agora, no caso do líder autocrata que tem reações intempestivas, que o senhor comentou, né? Sim, por exemplo, aqueles reis, por exemplo, doidos, entende, da família. Que na monarquia havia muito disso, porque o processo de casamento com parentes, sempre a mesma família. Né? Tinha um cara doido lá naquela árvore, apodrecia todos os outros galhos. Você está entendendo? O galho aqui de baixo pegava os outros galhos. E a árvore ficava toda alterada. Mas independente desses fatores biológicos, a gente pode dizer que a intempestividade ela vem da autocracia, quando elas estão juntas? É fruto da autocracia a intempestividade? Pode ser? Não, é fruto da ânsia pelo poder. Nós temos que lembrar o seguinte, vamos entender bem. Aqui, ó. O que é o processo da autocracia? Que é o problema da monarquia. É o governo de uma pessoa só. O que é a oligarquia? Ou o outro nome que eles dão para a oligarquia é aristocracia. É o governo de uma equipezinha, um grupinho ou grupúsculo. Agora, o que é democracia? É o governo de todo mundo, do povão. Então, essas três condições é que nós temos que estudar. Dentro do para-direito, isso é a base de tudo. São essas três coisas. Se nós não entendermos isso, não adianta nada. Então, agora vamos entender. Na questão da autocracia, por exemplo, na questão da monarquia, é a coisa mais atrasada que tem. Então, a pessoa que, a ordem de nascimento dela, ela vai ser da realeza, da corte, até morrer. E os outros, que nasceram, que não tem nada a ver com isso, vão continuar daquele jeito. Isso atingiu o feudalismo, a Idade Média, ainda tem as bobagens até hoje. Por exemplo, a Inglaterra, com todo esse negócio, ainda é regido com a rainha lá, que é boneco de presépio. Boneco de presépio que eu estou falando, para não falar que é boneco de ventríloco, né? A verdade é essa. Agora, arranjaram a opção de nome para isso. Monarquia administrativa, monarquia democrática, monarquia parlamentarista, monarquia... vários nomes que tem. Tudo besteira, tudo bobagem. Agora, o processo mesmo, a melhor coisa que tem até o momento é a democracia. Nós ainda não chegamos numa democracia plena, mas ela tem que existir. E outra coisa, não é a democracia comunista, não, que aquilo também era tapiação, que aquilo era das piores ditaduras que já existiu, né? O Stalin, tudo indica que foi o pior cara de todo mundo no século XX. O povo acha que é o Hitler, mas talvez seja o Stalin, porque ele matou mais gente.
E outra coisa, matou calado. Esse é que é o perigoso. Por isso o intempestivo mais bravo é aquele que não aparece. Entendeu? Ele é sorrateiro, ele é subreptício, ele é da filáusia, ele é da solércia. Presta atenção. Ele é da camuflagem, ele é do acobertamento. Esse é o mais perigoso. O estado desse povo todo aí parece que ele era assim. O temperamento dele, tudo. Nós tivemos um cara no Brasil assim, mas ele não teve muita chance de caminhar com as coisas. Getúlio Vargas, esse eu conheci pessoalmente, ele era assim. Eu lembro de uma vez, eu nunca pude esquecer aquela cena, que ele chegou, estava um monte de político da região, tudo, que vinha gente, quanto era a cidade para encontrar com ele, e estava lá em casa mesmo, lá onde eu morava. Né? Então, ele sentou na mesa, e depois do almoço, aquela coisa, foram conversar com o negócio todo, e ele quieto, só olhando, conversava e tal. Lá, pelas tantas, ele resolveu fazer uma pergunta. Então perguntou sobre um partido local. Como é que está o... Só uma coisinha, quietinho. Como se ele dominasse aquilo tudo. Enquanto eu estava olhando lá, parecia o seguinte, isso tudo aqui é gatinhos, né? Eu estou no meu gatil, eu domino isso tudo, não tem nada. Aí ele fez uma pergunta assim, calado. Esses é que são os perigosos. Getúlio tinha isso. Agora, veja, ele deve ter tido tanta frustração que depois suicidou com o negócio. Mas ele era desse tipo, calado. Então, esses são os perigosos. Agora, o intempestivo, esse Stella Dallas, esse que faz comício, que é, vamos dizer, exorbitante, você está entendendo? Esse aí todo mundo vê. E a pessoa, geralmente, numa condição dessa, ela sabe que ela é assim, ela sabe dos resultados, mas ela não consegue superar. Então, ele é primário. O grosso é muito primário. Porque todo mundo sabe que é assim. E a pessoa, geralmente, sabe. Mas ela não consegue ultrapassar aquilo, entende? Ela ainda não tem força para aquilo. Por isso que uma pessoa dessa, o que a gente fala? A primeira indicação, o medicamento que a gente dá para melhorar é o seguinte: a hora que você vê, você está querendo entrar num surto, você cai fora do lugar, fala que você está com dor de barriga, vai embora. Não, mas às vezes eu estou numa reunião, não interessa onde. É preferir você evitar dar uma crise lá, você está entendendo, e criar problema com todo mundo, do que você sair e ficar só para o seu lado. Assim até você vai aprender, né? A morder na língua. Geralmente eu falo com a pessoa, morda na língua e cai fora. Professor, o senhor falou da etiologia, no caso da frustração, a pessoa acumulou uma frustração, mas quando é hiperativo ou bipolar, isso aí tem uma outra etiologia nesse caso, né? Porque isso aí vem do passado, mas às vezes tem uma coisa muito séria aí que o povo esquece, é genética. Bipolar, hiperatividade, dislexia, tudo tem um processo de conotação orgânica violenta. Um parto, por exemplo, a pessoa subiu na escada e caiu, a gestante com barrigão. Pronto. Isso já cria problema lá dentro. Ninguém sabe. A neurociência ainda não pode explicar a opção de coisa dessa. Nem a patologia da história, a patologia neurológica aí. Ainda falta muita coisa para isso. É a neuropatologia. Mas isso é multiexistencial, então? A pessoa vai trazer isso... Muita coisa é. Agora, veja, quando ocorre um negócio que é da genética, isso é como se fosse algo que não estava preparado, né, para a vida da pessoa, um extra. Por circunstâncias, às vezes, devido à mãe, devido à briga dos pais, alguma coisa nesse sentido. Então, veja, essa pessoa, ela tem atenuantes, né, dentro do processo, ela vai, às vezes, tem até assistência. E muitos melhoram rápido. Outros morrem mais cedo. Eu já vi casos de tudo quanto é jeito nisso aí. Essas coisas são que eu mais anotei em matéria de parapatologia na minha vida, esses processos neurológicos. Desde a época do Dr. Inácio, as minhas coisas, antes de me formar em medicina. Entende? Mas esse daí não consegue morder a língua, né, professor? Eles engolem a língua, né? O bipolar e o hiperativo. Não, ele consegue superar, sim. Qual que é o caminho? O primeiro caminho é a pessoa fazer o aborto do surto. Então ela vai ver, a hora que ela está querendo entrar naquela aura do surto, que ela vai entrar, por exemplo, numa fase maníaca, numa fase depressiva,
ela vê, não, eu já estou sentindo os primeiros sintomas. Então, ela se recolhe e toma providência. Já teve gente que já melhorou tudo comigo, baseado nisso. Agora, demorou algum tempo, né? A pessoa chega aí, está anos daquele jeito, a mãe é daquele jeito, o pai é daquele jeito, tem um monte de gente, o irmão é daquele jeito, até se melhorar. Agora, o prognóstico melhor é para uma pessoa que seja lúcida, consciente, lógica. Se ela é lógica, ela admite as coisas que você está falando, você vai explicando, mostrando os fatos, ela acaba chegando lá. Agora, você tem que passar para ela a noção de que ela tem força de superar aquela condição. Que muitos já tentaram e não conseguem. Que a pessoa, ela promete para você, na hora que ela está começando a melhorar o surto, ela promete, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais. Daí a pouco, quando vier, já está lá, já entrou de novo. Então é necessário que ela preveja o que é. Ela mesma que sabe mais como é que são os sintomas. Hoje já tem uma série de livros que as pessoas mostram isso aí, né? Tem muita coisa sobre esse caso. Agora, ó, não adianta a pessoa estudar isso que se chama de bipolar só, não. Tem que estudar uma série de condições. É o DSM-4 lá e mais alguma coisa. Para a pessoa ver, porque todos essa condição patológica, elas são as mais complexas que tem, que diz respeito à psiquiatria. Né? E umas pessoas têm mais de um tipo, outra tem mais de outro, os vieses mudam. E outra coisa, depende da idade, do sexo, da experiência, da carreira profissional da pessoa, o nível de intelectualidade dela, de formação cultural. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, as melhores pessoas para mudar isso são as lógicas, racionais e que têm a curso superior. Essas têm mais prognóstico melhor. Ok, obrigado. Professor, essa gestante, então, que tem os filhos com mais dificuldade, elas têm essa possibilidade? Todo o processo de trauma durante a gestação pode dar esses problemas todos psiquiátricos. Tudo. Então tem que se estudar. É muito mais sério que a gente pensa. Muito mais sério. Por isso que aqui, a gestação sempre eu cuidei de mulher grávida, tudo olhando tudo, mais do que aquilo que o povo prescrevia. Não, você está carregando ovos. Eu sempre falava isso para gestante. Mas como que eu estou carregando ovos? Sim, a sua barriga é ovo. Você já viu? Eu vou te dar aqui um monte de ovo. Teve mulher que eu tive que fazer isso. Peguei um monte de ovo e dei para a mão dela. Você vai levar esses ovos daqui até lá. Vamos ver. Ela já estava grávida. Não pode deixar cair. Leva bem. É assim que é o seu feto que está aí dentro do seu barrigão. Essa aí estava só começando com a barriga, mas eu já sabia, né, da peça. Pessoa intempestiva, grávida, isso é um perigo. E outra coisa, você sabe, quando fica grávida, ela emburrece, piora mais. Então, vira aquele bicho. Então, a primeira coisa, ela precisa de gostar demais do processo da maternidade. Agora, vamos supor que ela seja primípara, e ela não queria a gravidez. Ela foi obrigada pelos pais, aquela condição de injunção. O maridão que queria, entende, reproduzir o Júnior, aquele negócio, né? Então começa. Ela já está contra. Então é um drama. Esse aí é um dos piores dramas que tem. Drama. Professor Valdo, no caso, então, a mental somática seria a solução, no caso. Não, a mental somática é a solução para você acabar com a baratosfera. Agora, é uma mental somática cosmoética. Se você conseguir passar de avião lá na baratosfera e julgar uma opção de panfleto, já vai ajudar bem. Quer dizer, a mesma coisa devia de fazer, né, em certas cidades. Por exemplo, vocês não acham que devia de passar em cima dos acampamentos da Farc e julgar isso? Dar um banho de loja neles lá em matéria de coisa, mostrar a realidade. Podia até mandar uns negócios com sorteio, né? Quem sair daí ganha tanto. É uma opção de coisa. Agora é um antropólogo que está coordenando as Farc, né? Eles falaram lá, o cara é formado em antropologia e tal. Na vida hoje moderna, tudo é necessário que haja, pelo menos, um mestrado ou um doutorado. Então, hoje nós temos doutorado de assassino, doutorado de carrasco,
Tem uma série deles. A vida moderna hoje cresceu muito, né? Tudo evolui. Até o bode matar, né? Você não está vendo a clustra que estão fazendo aí, que mata depois? Terrível. Ele era o número 3, né? O número 2 foi assassinado lá com a invasão da Colômbia. Não, e aquela moça também. O número 1 morreu agora. Eu não entendi, eu não cheguei a estudar. Vocês viram qual foi a causa? Você viu a causa médica? Por que ela se rendeu? Deve ter um processo psiquiátrico sério. Guerrilheira se render? Tem alguma coisa séria. Às vezes é paixão. Paixão mal resolvida. Professor. Oi. Queria falar que lá eu recebi em minha casa uma carta que eles ofereciam um mestrado em angiologia para estudar os anjos. Alto nível na UBA. Angiologia. Olha só. Angiologia, a soteriologia, é o negócio do santo, é a dúlia, a dulia, hiperdulia. Agora, tem você já sabe. A soteriologia, você sabe. Não. É solteira. Não, alto nível, na UBA mesmo, sim. Professor Walter. Sim. Eu tenho um tio na família que é uma pessoa muito educada, gosta muito de ajudar os outros, que até tem 5 gatos, gosta muito dos animais. Mas quando ele, em casa, só dentro de casa... Pode estar vendo. Não, ele não está. Ele não está. Os filhos podem estar, mas vão gostar de ouvir a questão. Mas ele não está. E quando ele em casa quer criticar algo, ou criticar a política, ou criticar a economia, alguma coisa, ele grita, ele fica completamente... Sei, mas esse é o jeito que a pessoa mulher fica muito calma, os filhos não passam mas nada. Mas essa pessoa faz isso que é para desopilar, é o fígado. Se vê que ele deve ter uma hepatopatia, quer dizer, uma doença no fígado. Pode ser. Não, tem tensão alta, tem diabetes, tem quase 70 anos. Pois é, pressão alta. 30 anos só? 70 anos. A 60, 70, tudo certo. Então eu já vi assim, desde os 20. Já é muito antigo. Esse aí já está. Esse aí é o velhinho, que é o mau velhinho. Velhinho na minha idade é o seguinte, ou ele é o bom velhinho, ou ele é o mau velhinho. Mas ele é as duas coisas. O bom velhinho vira Papai Noel. O mau velhinho vira capeta. Mas ele é boa pessoa. É só quando ele vai criticar algo é que fica assim. Porque de resto é muito simpático e muito educado. Como é que nós podemos ajudar? Desopila, ele está desopilando. Ele está arranjando uma saída. É a escotilha de fuga que chama isso. Ele está dando um jeito de escapar. Então com isso ele desconta, ele relaxa. Porque a seguir ele fica muito bem, muito tranquilo. De qualquer maneira, você deve agradecer que ele está fazendo crítica aos outros. Não fez crítica a você. Não. Então você agradece a ele. Muito obrigado que você está despejando suas coisas nos outros. Mas então como é que é? Deixamos estar assim ou alguma coisa que nós possamos ajudar? Nessa idade, eu acho um pouquinho difícil. Você fazer uma cariação. Agora, fala com ele que tem outra vida. Mostra para ele como é que é. Entendendo? Existe outra vida com outras coisas muito interessantes. Ele vai ter outro corpo. Já falámos, mas ele não quer saber. Então, não quer saber. Você fala que a gente se encontra nas quebradas da evolução, por aí. E abençoa, né? Abençoa ele. Às vezes, quando ele está assim a falar muito alto, nas festas, no aniversário, Natal, se alguém diz, não precisas de gritar, ele diz, eu não estou gritando, isto é a minha maneira de falar. E pronto, nem há nada a fazer. Mas essa é a pessoa, nessa idade, não é aquela pessoa que não tem estupim curto, não é. Ela não tem pavio. Você entendeu? É muito pior. Então, o cara fala assim, devagar, quase andando. Mas não é. É parado, nem andando. Entendeu como é que é? Então, essa idade é isso. Essa idade chega nos máximos. Isso aí é o máximo. É só abençoar e não há mais nada a fazer, né? Já foi feita a tentativa de esclarecimento. É uma coisa muito séria. Exterioriza energia onde ele esteja, para melhorar o ambiente. Leva para ele alguma coisa que ele goste, desde que não seja, né, de discussão política, né? Alguma coisa diferente. Né? Alguma coisa que ele goste. Por exemplo, na idade dele, você pergunta se ele come chocolate.
Se for, leva uma tonelada de chocolate para ele, isso é o máximo. É diabético, mas come doces todos os dias porque a mulher lhe dá. Ah, é? Então, exato. Estão muito bem entrosados. Há um entrosamento até na diabetes. O amor diabético é uma coisa impressionante. Não, ele é mais doce. Se ele tiver com hipoglicemia, é igual TPM. Não, ele é mais doce. A variação hormonal, você vai dando né, patada 3x4. Agora, ó, ele tem diabetes. Presta atenção, o que eu vou falar em homenagem a ele, vou usar as técnicas dele. Ele tem diabetes. E a senhora dele é uma diabrete. Ela que dá o negócio errado. Estou certo? Está de acordo? A minha senhora vai responder. Agora, uma última coisa, para acalmar ele, era só falar que ele não está no Brasil, o presidente e o partido atuais no governo não são os do dele. Se ele tivesse com o Lula e companhia governando Portugal, aí ele ia xingar muito. Ele ia xingar mais. Mas qualquer coisa que a gente diga na discussão, ele ainda grita mais alto. Agora, ó, ele com 70 anos, se está gritando, mostra que ele tem um bom laringo chakra. Ele é cheio de energia. Já pode falar com ele sobre laringo chakra. Ele tem muita vida, ele trabalha muito. Então, Luiz. Obrigada. Professor, aqui o pensenologia. Sim. Você escreve aqui os ictopensenes. O que é ictopensenes? Icto. É bom você ver o dicionário, né? Você não Eu lembro de haver olhado no Aurélio, mas o que é? Eu não vou falar o que é isso, você tem que ver. Pegar o dicionário e examinar. Que negócio? Icto. Se vocês querem ajudar, vocês ajudam. Eu não posso. O homem é autotradutor, ele anda com o dicionário na mala. Você sabia disso? Olha lá. Não é para tanto, hein? Só está perguntando. É dos ictus, surtos. Tem a ver com surto. A unidade medida do surto. Não, Roberto, eu lembro de você tendo haver feito a tradução com esta palavra, só que não lembrava agora que é icto. Icto? Sim. Ictopensene. É o pensene para subir pelas paredes. Ictio. Icto é ictus. Surto. Ok? Sr. Valdo, aqueles surtos coletivos, né, que pega num outro, como é que é isso, hein? Sim. O problema ali é o chamado o mega assediadores de grupo. Então eles pegam todo mundo. O clássico que tem na história são as freiras de Londuma, aqueles negócios todos, sabe como é que é? É a opção de lugar, inclusive nos Estados Unidos houve mesmo um processo desse. Mas aí pega a pessoa pelo... É aquele caso que eu contei para vocês no hotel lá em São Paulo, que tinha as moças. E havia uma com processo. Eu não posso falar isso aqui, porque já passou. Mas é o que leva a ir pegando assim várias pessoas do mesmo grupo? São as pessoas suscetíveis, elas estão tudo do mesmo jeito, pega, é um processo, a histeria, por exemplo, é baseado nisso. Aquilo que o povo, na gíria médica, se fala de piti, essas coisas nesse sentido, assim. Tudo isso pode pegar por causa do processo da contaminação psicológica, emocional, ambiental e de contingencial. Às vezes é a contingência. Entende? A pessoa fica assim. Uma outra coisa, do jeito que é que tem esse processo de excitação, que a pessoa começa a dar a dança de São Vitor, de São Guido, a Coreia, o povo fica tudo doido, tudo junto. Existe também o contrário. Por exemplo, tudo indica que nos campos de concentração nazista, quando eles levavam os judeus, o povo tudo abaixava o facho. Ninguém falava nada. A gente nota isso, inclusive, nas reproduções que eles mostram no filme, é o contrário. Então, há uma depressão também no grupo. Todo mundo cai. E está todo mundo na expectativa, na stand-by, sofrendo com a situação. Tudo indica que na questão daqueles trens, quando ele colocava o povo no trem, depois levava para a prisão, ficava tudo fechado, dava comida em gueto, até fazer o que a pessoa ia tirando o povo pouco a pouco para matar. Isso é terrível. É o contrário disso aí. Entende?
Tem uma série de filmes americanos que eles mostram, né? Os judeus colocaram isso muito para frente para mostrar Mas como é que aí nem precisa ter assediador, é só o estado psicológico. Não, assediador ali é um ambiente todo de assediadores. Agora, por exemplo, você vai falar assim, não, mas aquela pessoa que entrou nisso, ela não tem culpa, ela foi levada assim. Ela tem culpa só numa coisa, ela devia ter visto que aquilo ia acontecer e cair fora antes. Ainda mais judeu, por exemplo, que sabe quando é que as coisas têm. Quando tem qualquer coisa, cai fora, vai para outro país. Eles são especialistas nisso. Lá eles não viram, né? Que havia também muito recurso, muita coisa que precisava de defender, né? A situação é difícil. Não, mas alguns davam. Alguns davam. E outra coisa, eles sabem tudo. Aqui. Judeus são as pessoas e a etnia que tem mais informações underground. Caso de negócio. O segredo é a alma do negócio. Eles é que tem mais. Entende? Eles sabem manter os níveis. O que deve ser falado, o que não deve. Dessas etnias todas, quem entende mais. Outra coisa, eles são mais antigos nisso, né? Tem 5 milênios. Mas agora é terrível tudo. Agora, eles foram vítimas mesmo. O Holocausto existiu, um negócio terrível. E é preciso falar nisso mesmo, eles estão certos nisso. Agora, é duro porque até hoje eles ainda estão perseguindo o cara que está às vezes com 90 anos, 88 anos, eles lá atrás do cara que descobriram quem era. Vão lá, né? Vão em cima. Valdo, que houve esse negócio do Lucas. Quem vai falar? Essa questão do Holocausto tem que considerar que também um outro tanto foram lá 5, 6 milhões de judeus. Mas também tem outro tanto de 5, 6 mais que não eram judeus. É mais de 6 milhões. Também eles acham que foram mortos 6 milhões de judeus. Mas tem muito mais de 6 milhões que foram outros que morreram. Tem de tudo. E outra coisa, eles perseguiram muita gente. Né? Todo tipo. Só os civis que morreram, é uma loucura. Que não tinha nada a ver com isso, criança, velho, tudo. Os bombardeios, gente, não era fácil. Teve cidade que de um dia para outro desapareceu praticamente. Lembra do negócio de Dresden? O negócio que aconteceu? Você é dessa época? Você sabe, né, Otávio? Você não é dessa época, mas sabe. Você estudou a história. Pois é, Dresden. O professor, eles estão, muitos alemães judeus estão escondidos em Córdoba. Tem um monte. Foi. Tá. Mas veja, agora... eu estive lá em 1953, 8 anos depois do término da guerra. Agora, outro lugar é Guernica. Olha só o que aconteceu, Guernica. Mas eles usaram a máquina de guerra na Espanha para testar agora, a máquina de guerra. Ô Luiz, eu estava no 2º ano de odontologia, no meio do ano, que eram 2 semestres, é diferente os negócios de período. Então, eu estava no meio do ano, no 2º ano de odontologia. Agora, não tinha ninguém para ir à Argentina para servir de intérprete, porque o povo não sabia espanhol. Aí foram olhar, o meu espanhol dava certo. Então, eles me colocaram no Constellation, que era um avião especial, a viagem toda feita, e tinha os professores e alunos. Só de aluno nós éramos ao todo 16. Entendeu? Agora, o que se passa? O Perón, com o ministro dele, gente que eu conheci, que eu vi de perto, você está entendendo? Recebeu a gente e eles mandaram professores de Buenos Aires para Uberaba. Depois nós fomos para o Rio, entramos no Constellation com os professores e fomos embora para Buenos Aires. Chegamos lá, eles foram mostrar tudo que tinha em matéria de pesquisa. Era uma excursão científica. A primeira coisa que aconteceu, logo depois do almoço, eles deram uma doutrinação política do justicialismo, que era o peronismo. Então, para cada um de nós, eles deram uma biblioteca, que era mais ou menos, com os livros e folhetos, mais ou menos nessa altura assim. Todo mundo tinha que levar aquilo e agradecer, etc. E tinha um ministro presente. O ministro da ocasião era o ministro da Educação de lá. Agora, então nós fomos ver todos os pontos de pesquisa técnicas que havia na Argentina.
Eu, jovem, não estava sabendo bem o que se passava, nem aquele povo, né? Mas como a excursão era paga pela Argentina e era um intercâmbio com o processo da educação no Brasil, nós fomos participar daquilo, porque o negócio era positivo. Aí nós vamos, Mar del Plata, junto da praia, eles levam a gente e falam assim, vocês vão ver o que é que nós estamos fazendo, a pesquisa, como é que é. E tinha um deles que era interessado na questão, que era dentista, mas tinha médico no meio, que era professor, essa coisa toda. Então, eu estava interessado na questão de pulmão, coração, essa coisa toda. Então, fomos, uma das pesquisadoras, era uma alemã, arranhando o castelhano, com muita dificuldade, e tinha mais de 100 tendas na praia, com material escolhido específico em cada tenda. Só de pulmão, eu vi algumas centenas de pulmão com picumã. Eles tinham tirado os pulmões e mostrado o cara que fumou demais como é que ficava. Mas aqui, mais de uma centena. Aí nós todos falamos assim, onde é que eles arranjaram isso? É muito cadáver. Agora tudo indica que veio da guerra. Essa é a minha desconfiança. Anos depois, examinando as coisas todas, a gente chegou à conclusão que devia de ser. Agora, outra coisa. Em Mar del Plata também havia um museu, que hoje eu não sei se ainda tem, que era dos acidentados. E eles eram colocados umas colunas muito grandes, assim, ó, de vidro enorme, que ia até o teto, e o cara era colocado. Então, do jeito que ele saiu, o cadáver do acidente, eles colocavam lá dentro. Tinha de tudo. Se você pensar, no formol, o cara inteiro. Você está entendendo? Agora, isso era um impacto tão grande que eu sempre conto a história, porque eu nunca pude esquecer isso. Como eu era um dos que estava dirigindo a expedição técnica, a excursão, eu via se todo mundo estava lá a hora que a gente saía de um lugar, porque tinha que entrar no ônibus, ia depois para a universidade, saía de Mar del Plata, ia voltar para Buenos Aires. Quando eu falei assim, epa, está faltando 2. Aí eu entrei lá dentro, o cara já estava fechando o museu, eu entrei lá, pedi, etc. Cheguei lá, estavam os 2, estavam perto. O outro estava lá por mais, tinha desmaiado. A hora que viram os cadáveres lá dentro. Eu nunca pude esquecer aquilo. Aí foi um curso, né? E eles me pediram, não vai falar que eu desmaiei. O que é isso? Como é que fica lá fora? Aí a gente calou a boca. Mas o negócio acabou. Sair depois era uma pataquada, né? O negócio brincando de tudo quanto é jeito. Agora veja, essa senhora que era alemã, que estava cuidando dos pulmões, eu perguntei para ela, sobre alimentação, a senhora está estudando alguma coisa? Eu falei assim, eu estou estudando o TOD, que é todo o processo de poluição que tem no TOD aqui, que isso aí faz mal. Então, ela veio e me mostrou o TOD. Eu era tarado com o TOD. Nunca mais coloquei o TOD na minha boca. O TOD era uma espécie de chocolate que havia, não sei se você sabe lá. Agora veja, ela mostrou todos os ingredientes perniciosos do TOD em 1953. É lógico que eles mudaram depois, uma opção de coisa disso, porque muito disso eles colocaram a boca no trombone. Na Argentina se falava muito nisso, entendeu? Agora veja, todos eles eram alemães. Eu vi mais ou menos lá uns 12 pesquisadores que eram alemães, na ocasião, em 53. Agora, com o passar do tempo, a gente ficou sabendo que a turma dos nazistas, eles foram para lá e levaram os ouros dos judeus. E aquilo foi vendido, foi o que deu força, que é igualzinho a turma do PT, que está arranjando dinheiro com os guerrilheiros, eles arranjaram com os nazistas, os peronistas. E a turma de Córdoba. Entendeu? Agora, nós percorremos naquela temporada, foi mais de 2 semanas nós passamos lá. Entendeu? A gente viu tudo. De cara a gente chegou, eu nunca pude esquecer isso também, que foi um impacto para mim. Coisa nova, porque eu não conhecia, a primeira vez que eu estava saindo do Brasil, eu era rapazinho. Então, de cara, na hora do almoço, eles chamam todo mundo e a gente vai para a universidade. Eles chamam os universitários tudo para fazer congressamento com a gente. Umas moças muito bonitas, tudo selecionado, uns rapazes, tudo vivo, tudo universitário. E aí eles vão dar um jantar de recepção para nós, na universidade. A gente, então, uma opção de paulista, né, que estava lá no meio, mineiro, igual esse negócio, chegava os pratos, que era à la carte, vinha aos poucos, um por um. Então a gente comia. Lá pelo terceiro a gente já estava cheio. Aí eles falaram assim, não, agora vão aparecer as carnes.
eles apresentaram 16 tipos de carne. Diferente. Aí todo mundo já estava cheio, só via aquilo, não podia fazer nada. Mas só para mostrar a fartura. A Argentina era isso. Era uma fartura que era uma loucura, devido ao processo do dinheiro dos judeus da guerra, dos nazistas. Eu vi isso tudo de perto. Dá para você analisar esse acolhimento de Perón ao nazismo? Lógico que ele tinha inspiração. Ele queria era colocar a mesma coisa do Fidel Castro, a mesma coisa do Lula. Querem colocar as esquerdas dele, como sempre, então, fora de outro país, para dominar a América Latina. É gozado que ele, considerado de esquerda, tem um posicionamento de esquerda e acolheu o nazismo, que é extrema direita. Os extremos... O Perón tinha pouca cabeça, né? É gozado. O processo, o que foi bom foi isso. Ele não era tão inteligente. Agora, veja, eu examinei toda a cartilha do justicialismo, entende? O negócio todo dele. Não era fácil, sabe? O Descaniçaros, nunca pude esquecer aquilo. Outra coisa, era cada vigilante, meu cara, que tinha lá, que não era fácil. Eu, para mim, muito daqueles vigilantes eram até alemães. Outra coisa, um povo de cabeça grande, enorme. Tinha muito disso. Argentina naquela época. Mas até hoje parece que lá na região da Não, lá tem muita influência, por exemplo, inglesa, tem muita influência italiana, muita gente da Itália que tem lá. Mas agora, por exemplo, esses caras alemães assim, sobressaíam, eram diferentes dos outros, você via logo. Vocês têm que lembrar, a Argentina tem prêmio Nobel há muito tempo, né? Mais de um. Em parte foi por causa disso, inclusive em medicina. A influência... O SAI, por exemplo, que é de fisiologia, é prêmio Nobel de muito tempo. Agora, o Perón deu muita força para isso. Você sabe que o Getúlio Vargas também namorou um pouco o nazismo, depois tirou o corpo fora. Né? Não, ele era simpatizante. Simpatizante. Agora, o Perón era mais sério. O Perón eles fizeram e mesmo. também é considerado de esquerda. Tinha o gentleman's agreement. Havia o processo mesmo. Mas sério, essa aproximação da esquerda... Hoje já tem filme, já tem livro, já tem embaixador brasileiro que escreveu sobre o assunto naquela ocasião. Eu fui ler tudo para ver, falei assim, aqui está faltando coisa, porque eu vi o negócio todo lá de perto. Agora o embaixador escreveu tudo sobre isso. Você não acha que essa aproximação da extrema esquerda com a extrema direita não é também porque eles usam métodos iguais, são métodos semelhantes na repressão? Tudo é bobagem, esse negócio de esquerda e direita, isso é pro forma. É mais para especificar, é um processo de semântica. Agora, lá no fundo, tudo... O problema é o seguinte, são as pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas. Os mal intencionados são aqueles que aparecem mais. Você vê logo, não tem jeito de esconder. Agora, a Argentina, o problema é difícil. E outra coisa, isso aumentou, viu, Luiz? Aumentou o nível de politização da população argentina. Eu ia muito lá. Então, o que se passa? Eu comecei a ver nas livrarias a montra principal era de política. Microfone. Viu? Em Buenos Aires, para Corrientes, todo lado lá. As livrarias onde tinha mais livro técnico especializado, tudo era na base de política, é o que vendia mais. Então, o nível de politização aumentou muito na Argentina devido a isso. Agora, não é fácil, né? Você chegou a ver aquela época que eles estavam queimando igreja lá na Argentina, por exemplo. Eu vi isso tudo também. Uma outra coisa, quando nós fomos lá, uma das coisas que eles quiseram nos mostrar, havia uma redação do jornal chamado La Prensa. Lembro, né? Mas nós fomos lá para ver as máquinas que eles haviam na época. Aquilo era um absurdo, não havia nada aqui no Brasil. Eles levaram a gente para ver essas coisas modernas, avançadas, para ver o alcance lá. Agora, Buenos Aires, por exemplo, uma coisa que eu percebi é o seguinte, em 1953, a gente chegava de avião, lá era mais iluminado que depois de 1970. A iluminação de Buenos Aires diminuiu. Devido ao processo, a riqueza que caiu, o negócio todo. Até a iluminação. Outra coisa, os prédios começaram a ficar tudo manchado.
Depois o Menem começou a melhorar isso, fazer aquele negócio de melhorar o cais, aquela coisa, você sabe como é que é uma técnica internacional que eles estão usando para melhorar a cidade. Agora, eu vi esse negócio, você sabe, de 53 para 2000 e pouco, quando eu, né, até quase 2000 que eu estive lá, é meio século, né, que eu vi as coisas todas de Buenos Aires. Buenos Córdoba, Mar del Plata, vários lugares desses que eu fui. Que eu vi o padrão econômico da Argentina na época foi muito alto aí comparado à Europa. Agora caiu muito. A Argentina estava no top. Agora, melhor da história. O Uruguai era considerado a Suíça Austral. Você sabe que numa das viagens de 53 que eu fiz, nós descemos e a turma queria ficar um pouco em Montevidéu. Mas no aeroporto nós fomos ver os preços e pedimos os refrigerantes. Todo mundo desistiu, entrou no avião para embora. Ninguém quis ficar lá. Era caro demais. Não, era uma loucura. Você pedia um refrigerante, pagava assim o equivalente aqui, por exemplo, a R$10. Era uma loucura, não estou brincando. Nós vimos isso tudo. Era uma elite total lá dentro do Uruguai. O negócio não era fácil, não. Isso na mesma época. Agora, a turma toda queria saber de onde é que vem esse dinheiro. Por quê? Só na base de bovinos não é possível. Tem alguma coisa atrás disso? Lavado de dinheiro. Então o negócio era lavagem de dinheiro. Mas naquela ocasião não se falava nesse negócio de lavagem de dinheiro. Essa regressão econômica que se acha que deve aqui, porque tem autores aí dizendo que o neoliberalismo que provocou essa... Não, lá o povo que vinha para Montevidéu era tudo gente turista de muito dinheiro, endinheirado. Punta del Este não é fácil. Eu vi os negócios de perto. Agora, nunca pude esquecer aquela cena do aeroporto. A hora que a gente pediu o refrigerante, os caras foram pagar. Não, mas está errado, foi só um refrigerante. Sim, o preço é esse. É isso mesmo, você tem que pagar. Não tem nada. Gente, eu vou embora, eu não fico aqui. Tchau. Professor. Outra coisa, acadêmico, né? Não tem tanto dinheiro, nem nada. Avaliando o verbete de intempestividade, a gente vê que o senhor comentou aqui 10 vezes sobre a ansiedade, né? Então, a ansiedade seria o trafar principal atrás da ansiosismo. É acima do ansiosismo. Isso aí é derivado. E o ansiosismo pelo poder, pelo reconhecimento... Pela fama. É aquilo, como é que é o Paulo Coelho? O que é? O trio do Paulo Coelho. Fama, poder, dinheiro. Glória. Como é que é? Não, como é que é o negócio dele? Glória, poder e dinheiro. É a ordem que está lá no livro. É a cara dele. Isso é Pacheco. É aquele negócio. Eu dei meus livros para ele. Nunca me deu um livro dele. Professor. Dizer, na página 15, na fatologia, sim. Na quarta linha, o corre-corre, lufa-lufa, roda, vira e mexe. O que você quer? Tudo isso, o que é? Não, aí tem que... O que você acha? Você não entendeu nenhum desses quatro? Não. Corre-corre, poxa, mas tá danado. Vem cá, traduz em espanhol para ela aí. Manda o Adélio pegar. Pega no dicionário, Adélio. Põe alguma expressão em espanhol para ela. Corre. Lufa, não tenho ideia que é lufa. Eu tampouco entendi. É a mesma coisa. Lufa, o que é? É a mesma coisa. Corre, lufa, roda, vive e mexe. Tudo é mais ou menos a mesma coisa. Então, se a pessoa não entende uma coisa, entende outra. Lufa, roda, viva. Isso. Aqui, é uma vida caótica. Professor? Você entendeu? Vida caótica. Ela lembrou o rolo compressor. É por aí. Valdo, mas então... Valdo, eu posso dizer que toda intempestividade seria um transtorno, mesmo pequeno ou grande, é sempre um transtorno. É sempre um distúrbio. Ou um surto. Agora, existe uma coisa muito séria nisso. O negócio chama-se arrependimento, remorso. E lá na ponta, perdão.
Agora, quase sempre existe isso aí no fim. Agora tem o transtorno aqui na antepenúltima linha, o transtorno da ansiedade generalizada. Isso aí não sou eu que fiz isso aí. Não, eu sei, deve ser da psicologia. Da psiquiatria. Isso existe. Eu já usei isso em outros verbetes. Mas transtorno... Esse é muito conhecido. Transtorno e surto, desculpa a ignorância, pode ser a mesma coisa? Não, distúrbio. Um que é diferente, que é mais suave, é um que eu criei, que chama pertúrbio. Esse é mais suave. Eu criei para nomear algumas pessoas aqui, porque essas não têm mais esse negócio grande, mas tem o pertúrbio ainda. O que é o perturbo? É a perturbação da pessoa que acaba contaminando a outra e ela então tem um distúrbio. Você está entendendo? A outra está predisposta a um distúrbio. Você se perturba aqui, contamina ela, contagia. Então dá o perturbo. Essa é criação minha, de muito tempo. Até que é uma palavra bonita, pertúrbio. Pode ser até o nome de homem. Pertúrbio Vasconcelos e Silva. Não é isso? É um neologismo. Não parece o Delúbio? Aquele que é considerado banqueiro, né? Delúbio, o banqueiro. É o dilúvio também. O dilúvio. É o dilúvio. Delúbio. Eugênio Cídio. O cara chamava Deucídio, não é isso? Eugênio Deucídio, genocídio. Mas olha, você fez alguma revisão? Não? Tudo bem. A síndrome da dispersão consciencial. Aqui, uma pessoa intempestiva. Não, ela só é dispersa. Ela está dispersando o quê? Vamos pensar na dispersão como desperdício. Presta atenção. Energia, poder, fala, entendimento, convívio, intelecto, emoção, saúde. Ela está desperdiçando isso tudo. Então, veja, é uma dispersão. Ela está jogando fora tudo que ela tem. O que você acha? Agora, todo mundo que entra na fase da riscomania tem dispersão. Aqui é uma riscomania. É uma riscomania neurológica. Estou esperando a ver. Não, eu não ponho. Tem uma opção de coisa que eu coloco aqui para a pessoa ver. É de propósito. Senão ela fica olhando só aquilo. Ela tem que ver outras coisas. Presta atenção. O que eu falo aqui? A urgência da reeducação pessoal. Acabou. Só isso aí liquida com a pessoa. A busca da auto-organização com prioridade evolutiva. Tem um monte de coisa, mas essas do fim aqui eu ponho de propósito. Eu tenho que colocar onde eu falo o pior, eu tenho que falar o bom. Então, a terapeuticologia eu ponho excepcionalmente em alguns casos porque senão não dá aquela orientação. É uma pergunta que tem alguma relação aqui com o tema. Na questão, no momento do debate, como é que a pessoa pode aproveitar, para conseguir se manter mais equilibrado? E dois, do ponto de vista da assistência extrafísica. Um debatedor, como é que ele pode aproveitar a assistência extrafísica? A primeira coisa que a pessoa vai fazer é o seguinte, ele fala para ele assim, esse debate, eu vou renunciar a ele. Tem que ser assim, no início. Isso já aconteceu e deu certo. Eu já fiz muito mais de um caso com pessoas assim. Então a pessoa pergunta, mas renunciar como? Não, você já vai entrar, já perdeu o debate. Você já falou para você que você já perdeu. Então, você já entra por baixo, já entra devagar, não usa todos os seus ases, você está entendendo? Não apresenta todas as suas armas, não solta os cachorros do canil tudo em cima. Você fica low profile. Você está entendendo? Então, aparece pouco. Com isso, a pessoa vai ver o que ela deixou de fazer. Ela começa a ver a reação. E eu ainda falo assim, se você puder, anota as coisas principais daquilo que ocorreu na sua cabeça que você não usou. Para ver onde é que a pessoa erra. É o único jeito de ela fazer isso. Agora, ela tem que sacrificar um debate. Entende?
As pessoas têm que chegar, eu falo para a pessoa assim, ó, as pessoas têm que chegar para você e falar assim, mas vem cá, o que você tem? Você está diferente hoje. É assim que a pessoa... Está doente, está doente. O que há? O que houve? Você dormiu bem? Entende? Isso aí é que é importante. Não, ela renuncia na prática. Ela participa low profile, por baixo. Isso para ter maior... Ela já entra se vitimizando sem mostrar que está vitimizando. Mas ela sabe que ela vai fazer isso de propósito. Com isso, ela anota tudo que ela queria fazer que ela não fez. Ela vai ver onde é que ela errava. Entendeu? Com isso, ela vai ficar simpática aos amparadores, possivelmente a pessoa vai acabar tendo assistência. Entendeu? Agora, mas por isso exemplo, seria uma todo o ímpeto que ela tem, ela anota. Ela anota. Ela tem outro ímpeto, ela anota. Mas não fala nada, não vai brigar com ninguém. Agora, quando a pessoa consegue isso, já de cara ela começa a mudar tudo. Isso é que seria uma auto-impacto-terapia. Já tem várias pessoas que eu já consegui fazer isso. Agora, ó, eu fiz isso que eu lembro bem assim, 3 pessoas, todos eles homens. E deu certo. Isso aí deu certo. Agora, não é fácil. Entende? Porque uma pessoa já entra, quase sempre é uma pessoa que ela briga muito no debate, porque ela não quer perder. Agora, aí não, eu já falo, você vai entrar você vai onde dói. Onde você já entrou derrotado. Entende? Mas tudo de caso pensado. Mas, ó, e na questão da pessoa ir se aperfeiçoando, quer dizer, sendo cada vez melhor. Depois disso, ela ter esse controle. Depois disso, ela domina o processo todo, porque a hora que ela consegue reprimir, renunciar as loucuras que tem dentro dela e sossegar a adrenalina, acabou. Tá, e como que a gente pode tirar mais partido no debate, na discussão, com o objetivo sincero de chegar Primeira coisa é ver o locus, ver o megafoco. Não perder nunca de vista o megafoco. E olhar se aquilo é baseado em fatos e se tem lógica e racionalidade. Uma outra coisa, de vez em quando é bom separar com tudo. Esquece tudo que estão brigando aí, que você está no meio. Esquece tudo. E só pensa, você acabou de chegar. E vai ver tudo de novo, do início ao fim. Isso no meio do debate. Tábula rasa. Você aí vai ver o que é que escapou. O que está faltando. O que é que foi colocado para escanteio, foi esquecido. Isso é muito importante. Eu lembro de um debate que o senhor estava participando na televisão com Quevedo e tinha outros. O senhor ficou realmente quieto e não quebrou pau, só manteve... Não, eu lembro na televisão. Quando o negócio é muito brabo, não vale a pena você entrar, porque é de mega assediador, você deixa para lá. Aí depois a pessoa... Depois eles mandam o negócio para a televisão e falam assim, eu gostei muito daquele homem de barba que parece ser muito sereno. Agora veja. Eu me lembro que nesse debate tinha até um outro paranormal que falou pro Quevedo que tinha ele tinha um amparador do lado dele que era padre, que não sei o quê. E o senhor manteve a tranquilidade e não teve discussão. Você devia de ver, um debate que eu tive em Porto Alegre, que tinha um padre e tinha um espírita junto. Esse sim. E outro que você devia de ver é aquele que tinha o Paulo Coelho com o povo todo lá no Rio. Aquele foi terrível. Aquele lá, esse do Paulo Coelho, carregando lá dentro. Esse do Paulo Coelho você tem. Teve um que foi no SBT com a Popovic. Não, esse aí não aquele que estourou o copo. São Paulo. Então, aquele que estourou o copo. Você participou. Esse aí eu fui dar porque os Paulo médicos me pediram. Agora, o problema é esse do Rio, que foi o mais sério. Todos eles que eu já participei. Paulo Coelho. Tinha o Paulo Coelho, tinha o representante do arcebispo, tinha a turma dos pastores, tinha o outro que era bíblico, não sei o que é lá, tinha o outro que não sei o que. E que eu levei o processo do Novo Testamento, com os dados todos, coloquei na mesa. A hora que eles me deram a palavra, eu comecei a falar, que era sobre Jesus Cristo. Eles queriam saber sobre Jesus Cristo. Você lembra que teve um filme falando que isso. Então agora, eu fui.
Agora, a hora que eu falei, a nossa amiga que dirigia, que era minha amiga lá da televisão, falou assim, Valdo, vamos deixar você por fim, porque senão o povo vai se matar um ou outro aqui, vamos devagar. Tem como a gente assistir esse vídeo? Lá no meio. Terrível. Não, eu falei até demais. Agora, o problema é que depois, só no fim que eu rematei as coisas, porque só o que eu falei acendeu todo mundo. Isso tem gravação, é só olhar. Agora, esse povo, nessa ocasião, queria que eu fosse à televisão todo dia, né? Você sabe. Mesmo essa a ideia do programa também, né? Pois é, eu evitava, porque não adiantava. Agora, o outro é esse lá do Rio Grande do Sul, porque esse choveu, telefonema, o povo tudo em cima, deu um gado danado, porque eu virei a mesa. Eles estavam querendo uma coisa, eu entrei daí e virei tudo, o negócio deu para trás. A Via Espírita foi para o meu lado, ficou só representando a seguinte. Deu um trabalho danado para eles. Né? Agora, na questão do parapsiquismo, como é que a gente associa o debate e o parapsiquismo? Porque a gente discute um pouco isso até. Eu nunca entro no lugar sem ir primeiro, antes, tá certo? O povo acha que eu sou uma pessoa super ansiosa, porque eu chego antes no lugar. Fico querendo sair antes das coisas. Eu morro de rir disso. Inclusive, gente que vive até comigo hoje ainda pensa que eu sou assim. Agora aí eu vi e falei assim, vamos fazer assim, vamos ver quem é que treme. Se é ansioso, vai ter que dar uma tremida. Né? Se não tem. Agora, o meu é tudo de caso pensado. Então eu vou antes e vejo o ambiente, como é que é. Já jogo energia, já vou com estado vibracional, exteriorizo energia. Agora, por exemplo, tem uns casos difíceis. Um deles, por exemplo, foi em Lisboa, que eles me chamaram lá, quando o negócio estava aceso, que eu fui lá naquele Noites Marcianas, e aquilo houve uma repercussão danada na cidade, e depois eu tive que ir para casa porque a Graça achou que eles podiam me atacar lá. Mas não era. Eu tinha que estar abençoando todo mundo, cumprimentando todo mundo, que as famílias me pararam na rua, depois que eu estive lá. E o negócio era 3 horas da manhã, que foi o programa, porque o negócio era uma loucura, aquele povo tudo doido. Você sabe, né, Noite Marciana. Agora, o que é que se passa? Depois ali, havia uma série de, vamos dizer, depoimentos e processos, porque o povo tinha articulado, sabe, a turma da Concessionaria, articulado vários depoimentos meus em entrevistas, em televisões, em jornais e tudo isso. Agora, teve uma dessas lá, que a hora que aconteceu aquilo, que houve uma repercussão muito grande, na mesma hora a igreja entrou e o arcebispo mandou uma ordem para não me atender, porque a Conscienciologia não serve para o catolicismo, em nada, só prejudica. Então, mandou isso. E o cara lá, o repórter ficou sabendo, colocou a boca no trombone. Mas ainda haviam 3 entrevistas para dar. Uma delas era a Igreja Católica, que era o principal acionista da televisão. Meu nego, a hora que eu cheguei, o que tinha de assediador em torno, e outra coisa, o estudo da televisão era um negócio todo de vidro lá dentro. Você sabe uma televisão grande que tem em Lisboa? E a gente ficava esperando para chamar. A hora que eu entrei lá, eles quiseram me julgar o negócio para não falar nada. Mas tudo, os dados, aqueles negócios que os assediadores usam, tudo. Aí eu comecei a mexer com aquilo e falei com a moça que estava lá assim, a sua intenção é boa, né? Porque se não for, eu vou passar tudo que passar em cima de mim, por cima de você. Cuidado, você vai perder a voz. Não, a minha intenção é boa, doutor. Calma. A intenção é boa. É que o senhor sabe isso aqui, como é que é. Eu disse, pois é, eu estou só te avisando, porque somos só nós dois, eu não tenho a quem recorrer. Se você está contra, tudo vai passar para você. Olha bem. Aí na hora que eu vou lá assim, o negócio, eles jogam o negócio para eu não falar nada. Aí eu começo a jogar energia, começo a mudar o ambiente, me encapsulo e pronto. De riço a madeira na história. Isso, entende? Essa também foi uma das últimas. Agora, depois, eles me mostraram, tinha um documento com a palavra do arcebispo para não me atender em nada, cortar tudo. Aí, foi um jornal
lá de Lisboa, fez uma reportagem e colocou com a foto na primeira página. Entende? Isso nunca tinha acontecido para nada. Por quê? Minha foto na primeira página tinha razão. Eu fui lá para dar curso. Que negócio é esse? Agora colocaram. Você chegou a ver isso, né? Nós temos documentação de tudo isso aí. Tem os jornais, tem as reportagens, tem o negócio todo. Agora, então, veja, isso aí é um processo que não é só o problema de debate ou uma entrevista. A coisa é mais séria. É um processo político de fanático, né? Os fanáticos religiosos. Agora, eu falei assim, muito me admira uma coisa. Afinal de contas, a Revolução dos Cravos não fez aqui o Estado laico? A Igreja Católica está mandando aqui. Eu pensava que fosse só a Espanha. Mas quer dizer que aqui também, aquilo acendeu, né? Os portugueses ficaram, você está entendendo? A Revolução dos Cravos. Com o negócio todo, você está entendendo? Porque eles cortaram a igreja. Isso é engraçado. Na Itália eu sei que é assim, a Espanha também, eles mandam um pouco. Até na Argentina tem um processo da Constituição ainda, da igreja, mas Portugal não se liberou, não se libertou. Como é que é isso? Não entendi. O arcebispo tem esse poder em Lisboa? Teve gente que colocou, chegou a escrever alguma coisa sobre isso, eles colocaram. Aí os caras falaram assim, nós colocamos, eles fecham aqui. Agora, foi aí que eu fiquei sabendo, né? Tinha 3 dessas grandes mídias, entre jornais, televisão e rádio, que era tudo da igreja. A igreja era o principal acionista. Se falasse qualquer coisa, jogava todo mundo na rua, os funcionários todos. Mas, então, a dona da televisão mesmo, eu não posso falar nada aqui, não posso. Nesse processo de debate, você vê muitas vezes um assediador, tem um assediador daquele que você está debatendo, não é isso, tem um assediador do tema. Eles te esperam na porta do hotel. Já tudo em cima. Você já sai, se não souber, você tem aquele comitê. Já vai antes. Uma farândula de loucos atrás de você. E coloca concener, tudo para te chupar energia, o diabo. Pega um pesado. Agora, eu comecei a encapsular tudo. Agora, o problema mais sério foi lá nessa televisão, antes, a hora que eu estava vendo lá o que ia acontecer, que eu ia entrar daí a pouco, e eu fiquei lá mais ou menos 20 minutos esperando. Que eu sempre chego antes, né? Não sou besta. Se eu não tivesse feito isso, eu estava no buraco. Podia acontecer até um acidente ali comigo, qualquer coisa. Porque nessa hora você tem que estar olhando tudo. Os objetos que estão perto de você, onde é que você está, veículo que você vai andar, a rua, onde é que você está andando, tem que abrir o olho. Alarme. Eu sou especialista nisso, são muitos anos vendo essas coisas, já vi tanta coisa. Agora, Valdo, dentro disso, e como é que é a questão da atuação dos... Você lembra uma vez que eu estava mexendo com um negócio mais sério, que o cara me empurrou ali? Sim, na hora que eu estava entrando. Você caiu de joelho lá e tal. Eu sei dessas coisas, eu entendo desse negócio, tem que abrir o olho. Foi num congraçamento até, né? Aqui em Foz. Agora, Valdo, e como é que é a atuação dos amparadores contigo na hora do debate? Assim, às vezes, dependendo do que a pessoa falou... Eles dão 50 mil ideias, você não pode usar, às vezes, nem 2. Só uma. É terrível. Mas tem a ligação... Você vê aquele negócio, porque geralmente é uma infantilidade danada. Quanto mais bravos sejam as pessoas em matéria de debate... mais superficiais o negócio se torna com o tempo. Entende como é que é? Então você está vendo aquilo com uma profundidade enorme e vendo aquele negócio super superficial, vamos dizer, maternal, maternoso, pré-maternal, dá uma pena danada. Dá um negócio terrível. Você podia falar 1 hora sobre aquele negócio, expor caso, ver a situação como é que é. Entende? Eu vou para seguir a orientação lógica daquilo que é perguntado, aquilo que a gente está falando. Né? Eu procuro ficar atreito, usando as suas palavras, atreito à linha básica do locus, do megafoco. Então, para ficar lógica a situação toda ali, para não sair. E procurar fatos que possam fazer a fluência dentro daquilo, para convergir. Dar o suporte. Dar o suporte. É assim que é até. Essas coisas não tem milagre, tem vivência. Quanto mais a pessoa viver, melhor. Ela tem que ter vivência, traquejo, experiência, ser veterano. Eu estou perguntando isso porque acho que até no desenvolvimento da argumentologia, né? Quando você fala até a oratória está acabando, eloquência e tal, e a gente tem que trazer o novo, né? Que é essa questão do parapsiquismo, ela está no debate, ela começa a fazer muito floreado, de poesia,
ela já perdeu. Hoje, você não admite uma coisa dessa, você liquida com ela. Lógico. Então, e não tem nada no estudo. E aí ela entra na semântica e entra na literatura. Fala assim, afinal de contas, nós estamos aqui debatendo um processo racional ou isso é apenas poesia? Quem sabe que o nosso amigo aí errou a porta. Aqui não é a Academia Brasileira de Letras. Tudo eu já falei. Na hora. Então, Valdo, eu acho que isso é um campo enorme, né, na questão do desenvolvimento da Academia Brasileira de Letras, você não vai dar para discutir ciência. É literatura. É abobrinhas. Então você vai plantar abóbora. Pode plantar mandioca também, que é uma coisa boa. É mandioca. Hoje em dia você tem Aicon, que é a melhor mandioca que eu estou comendo por aí. Né? Muito boa. Aicon. Entende? Professor, no caso do professor itinerante, isso aí é bastante sério, né? Porque se ele perde o megalox na hora do debate, ele pode entrar na onda do megafoco. Megafoco, né? Se ele perder, ele está perdido. Agora, o que é que se passa? Sempre tem gente que vem para atiçar o professor. Principalmente se ele vai numa cidade nova, a primeira vez, tudo isso. Então, eu sempre falei isso com a turma toda e avisava, cuidado, que um dia vai aparecer aquela pessoa que vai querer isso, vai querer aquilo. Comigo, tudo que vocês pensarem nisso aconteceu, no Brasil e no exterior. Tudo quanto é jeito. Para cima, Natália, bota o botãozinho para cima. A gente pede para não desligar o microfone, tá? Nestes dias eu tive dificuldades para me relacionar com uma pessoa. Eu tentava falar, sabe, tranquila, e começava todo um processo assim, eu ficava bem brava. E tentando acertar as energias da pessoa, possivelmente tem assédio. Como? Desconfie disso. Como assim? Você tem que saber, sabendo que tem assédio, que a pessoa está acompanhada. Você está entrando na companhia. Fizeram uma trupe. E eu ficava toda brava e eu não conseguia cortar com isso aí. Você tem que chegar e ficar muda. E o urubu servar tudo. Cumprimenta e abençoa. Morder a língua, né? Não entra. Saiba perder para você ganhar. Essa é a síntese de tudo. Em matéria de debate, é assim que a gente ganha. Ri melhor quem ri por último. Sorrindo. Nada de gargalhar, senão você vai perder energia à toa. Isso não vale a pena. Quer dizer, esse assunto não vale uma gargalhada. Vale apenas 5 barrigadas de riso, não 200. Entende? Então isso que é o negócio. Lá em Portugal há uma expressão que é calma, descontração e estupidez natural. É só fazer-se parvo para... né? Calma, há uma expressão que é calma, descontração e estupidez natural. Ou seja, a pessoa finge-se parvo, faz de conta que é parvo, que não está a ver o que está a passar. É a parvoíce. Aqui em português é parvoíce. É o parvo. Não é fazer que... Pronto. Professor. Agora, cara de paisagem. Fingir. Cara de paisagem tranquila. Para poder ganhar. Não é de tempestade, não. Professor, nesses debates, nos debates assim muito importantes, em que a pessoa vai esclarecer algo para muita gente, ou assim numa conferência, então, por exemplo, um professor que ainda não tenha muita experiência, podem, lá está, atacar-lhe o laringochakra para ele sentir bloqueios para não falar. Era isso, porque eu estou experiente. Uma pessoa que não chega lá, ela pega a voz na hora. E pensa que fica. E às vezes ela fica aí dias sem falar nada, ela fica hipofônica. Isso tudo eu já vi com gente da televisão, por exemplo. E aquelas brancas também, que a pessoa de repente esqueceu-se do que queria falar, a mesma também. Então, o negócio da barba também pode ser para proteger isso? Isso tudo aqui é defesa. É para proteger também. É defesa, por causa do laringochakra. Mas o povo não entende isso. Entende? Tem que ir devagar. A pessoa que julga as pessoas, as coisas, os objetos e os temas pela aparência, ela naufraga. É aquele negócio, o cara olha para mim e vê careca, tudo de branco, uma barba veneranda, assim desse tamanho, né? Chama barba veneranda, está no dicionário, olha lá. Existe isso.
Então agora o que se passa? Esse cara é um guru. Quando ele vai ver, não sou nada, mas ele na primeira aparência, então eu fico livre dele, ele fica livre de mim. Porque essas pessoas, você não pode estar perdendo tempo com elas. Então e a mulher que não tem barba? Estão julgando pela aparência, isso vai ser muito difícil você entender a gente. Então não vamos perder tempo. Então essa minha barba é uma beleza também para fazer repilar, repulsar. Então... Pois é. Então, no caso da mulher que não tem barba para se proteger... tem os olhos, tem o sorriso, é o seu caso. Assim, ó. Esse é o desafiador. Sorriso. Não. Professor. Não, e o jeito dela falar também, né? Você já viu, não? Mas em relação a proteger dos assediadores que querem atacar ou cortar a Os voz, não é o sorriso que... Eles não chegam. O que é que ele disse? De modo algum. Não percebi. Ora, pois. Como? Ela pode defender com um sorriso, né? Ela já tem uma língua chaca muito forte. Mas agora o problema é o seguinte, ele não pode falar abobrinha, né? Professor. O problema é esse. Sim. Você tem uma vantagem, né? Porque chega na época de Natal, né? O senhor vem lembrado, né? As não, crianças... eu sou lembrado o ano inteiro. Mas no Natal Uma das últimas vezes que eu fui ao shopping, as crianças que foram atrás de mim, eu falei assim, eu estou de férias. Estou comprando os presentes para dar para vocês no Natal, em dezembro. Mas já tem muito tempo até chegar lá. Agora as crianças tudo bem. Agora os que vêm mais atrás de mim é meninos de 3 anos. É o que acontece mais. E geralmente são os mais bonitinhos. Tudo arrumado. Agora vem a mãe. Às vezes vem o pai e pede desculpa que ele está assim. Não, eu estou acostumado com isso todo dia. Agora veja, eu de vez em quando eu tenho um estoque de coisa de bala para dar. Nunca pediram para tirar foto, não, professor? Não, eu já tirei. Vai dar tudo. Olha, até nos Estados Unidos, eu mandava o companheiro, sai daí que eu vou ocupar seu lugar, sai do trono. O Papai Noel saía, eu sentava lá e tirava foto. Já fiz isso em muito lugar. E outra coisa, do jeitão que eu estava, sem mudar nada. Agora, de chapéu. Os meninos só chegam, tem menininho, pequenininho, que faz assim. Principalmente menina, que é menina que vê isso, né? Então, chega e fala assim, ué, e a roupa vermelha? Assim, eu deixei em casa. Gente, isso é o mundo inteiro. Mundo inteiro. Se vocês pensarem de nome de Papai Noel, eu já vi tudo, já me chamaram de todo tipo. Santa Claus, Pai do Céu, não sei o que é, Pai de Deus. Tem um monte de nome disso, tem vários lugares, tudo é diferente. Cada um eles fazem de um jeito. Isso é antigo. Professor, na página 16, antagonismologia, a relação do antagonismo temperança, desprioridade, eu entendo que ela está diretamente ligada com o tema, né, intempestividade. Agora eu queria entender um pouco mais esse antagonismo aí. Temperança e desprioridade. Temperança é uma pessoa comedida, tá certo? Moderada. Ela então sabe, ela é moderada, ela é mais tranquila, é mais serena, ela tem reflexão. Então aqui seria uma pessoa reflexiva. Agora a desprioridade é uma pessoa que não tem prioridade para nada. Então ela é na bagunça, ela é desorganizada, ela é às vezes precipitada. É justamente o contrário disso. É a intemperança. A falta de temperança leva à despriorização. Aí é um tipo ou um viés da intemperança. Tá certo? Tem lógica? Observe. Intemperança, que é o contrário. Agora, a desprioridade é justamente um viés disso. É da intemperança. Uma pessoa que não tem prioridade ainda não parou para pensar. E outra coisa, a maioria da humanidade não é assim, né? O Antônio não está aqui, mas é mais de 51%. E a maior prova, nós temos prova disso. Basta você ver os shows, os happenings, futebol, o turf, corrida de cavalo, corrida de qualquer coisa, Olimpíada.
você vai ver que todo mundo é assim, não há muita prioridade. Por isso que a pessoa é daquele jeito. Porque aquele entusiasmo, é o jeito da pessoa relaxar, né? Aquilo, ela precisa daquilo, uma fuga. Isso é... Professor, as pessoas que estão habituadas nesse tipo de atividade, ela não chega a ser uma concener, mas ela é uma consim que ela tem a tendência energivora. Como é que é isso? Não, ela é representante de assediador que recebe energia e, ao mesmo tempo, doa. Extrai energia. Ela extrai para eles. Ela é extraída, você está entendendo? A energia é extraída pelos assediadores. Então, aquilo tudo é pulgão. São vítimas de assediadores. Outra coisa. Tem gente que não precisa ter clarividência para ver uma pessoa dessa. Vê logo que ela está alterada. Aquilo é na hora. Escuta, você passa aqui para mim, lá para o Everaldo. Se você puder isso aí, hoje, tá certo? Agora, gente, eu acho que é bom a gente falar aqui, né? Domingo é o nicho da Neo Ideia. Hoje nós temos 13 verbetes aqui. Sabe? Quem é que vai fazer? Quem é que vai escrever? Eu. Ah, você? Então deixa eu tirar isso daqui. Tá, é que agora não tem mais. Todos com papel? Verbetes novos. Melim, objeto ajustado, pseudo-bem, trabalho antilucano. Verbetes antigos. Década, incivilidade, localização, operação, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Não temos recados hoje. Pessoal, só um minutinho. Pessoal, posso dar um recado, gente? Eu gostaria de convidar todas as pessoas voluntárias da CCCI que tiverem interesse em participar como monitores dos eventos do CAEC, a comparecer no domingo, próximo, às 15 horas, participar de um treinamento. Vão ter pessoas divulgando as suas experiências lá. Quem tiver interesse, por favor, compareça. É o pacote inteiro. Pessoal, ganhou Pseudo Bem com 10 votos. Pseudo Bem. É esses que eu executo, pratico com vocês. Vocês já que eu estou fazendo bem. Vai chamar o